Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Querendo ou não, senhor Mani, se a jogada sai da área, vamos supor, o cara manda lá pra lateral, aí toca para um jogador do Atlético na meia-lua, que é derrubado, ou seja, cria uma situação de falta ali, que é um perigo muito claro de gol. É um lance que vai ser validado, o juiz ele para e dá a falta. Tá falando aqui? Tem que esperar, velho. Não, mas tá errado, Benja. Agora tá errado. É isso, ó. O impedimento milimétrico, Benja, mas tá errado. Quer dizer que árbitro de futebol é uma categoria você tem que deixar a jogada seguir. Esse tipo de impedimento você tem que parar de jogar. Não, a determinação é essa. A minha esperança são os japoneses. Mas ali, ó. Os japoneses inventarem os robôs e acabarem com árbitro e bandeirinha. Não tem necessidade. Ok, tava impedido. Sim, mas podia ter matado ali, não tinha polêmica. Não é pra ter matado ali. Segue o lance. Quer ver? Não aconteceu nada, a bola vai sair, ó. Vai lá. Aí você apita. Não aconteceu mais nada. Porque se o Marco Rubio pega a bola, vira e faz o gol, você vai checar. O cara lá o Vin Diesel vai chegar pro Daronco e vai dizer, olha, estava impedido, morreu. Impedimento. Mas o tipo de impedimento agora, prosseguiu demais o lance, né? Prosseguiu demais o lance. Esse é o problema, senhor Mani. O tipo de impedimento escandaloso, cara, se você deixa a jogada seguir, mesmo que seja só um pouco, você já acaba legitimando uma série de outras jogadas. O bandeirinha aí, mano, acho que o bandeirinha aí nem levanta a bandeira, porque os bandeiras já estão com medo de levantar a bandeira. Então, mas é um absurdo, Flavinho. Se é aquele impedimento milimétrico, entende se o cara dá o prosseguimento na jogada. Mas o cara tá agora, o cara fala, o cara deita no VAR. Mas aí vocês dão razão pro Benja, já era pra ter marcado ali. O VAR, não, peraí, você critica o VAR, mas o VAR, toda vez nesse jogo que ele foi solicitado, ele acertou. Calma. O único lance que ele não acertou foi quando não solicitaram o VAR. Então, exatamente. Calma. A minha queixa é essa. Eu não tô reclamando dos 3 gols. Porque quando utilizado o VAR nesse jogo, os 3 ele acertou. Peraí, o problema não é quando ele é utilizado, o problema é quando ele não é utilizado. Exato. O porquê que ele não é utilizado? Aí sim, calma, vamos ver o terceiro lance. Vamos ver o terceiro lance polêmico aí desse jogo aí. Vamos lá? Tá impedido. Bom, não, o problema não é. Isso é o pênalti. Teve falta no primeiro lance. É a falta do Marco Rubem ali no Rodrigo Caio. Assembleia, aí ele foi pra ONU. 7 minutos. Isso é uma vergonha. 7 minutos. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. E outra coisa, foi falta lá? Eu tenho muitas dúvidas. Eu achei que ele deu uma joelhada no controle. Eu vendo esse lance por aí, eu tenho muita dúvida se foi falta ou não. Eu vi o lance. Ele dá uma joelhada na barriga do Rodrigo Caio. Ele deu uma joelhada. Eu achei que foi então fico com vocês. Tanto que ele, então foi bem anulado a jogada. Agora precisa demorar 7 minutos? Não. E se não tivesse dado a falta, o pênalti também aconteceu. Porque ele toma um toquinho no pé. Ele só dá a falta. O Nenê faz pênalti. Agora você me questionou sobre o VAR. Então, começa o meu primeiro questionamento. 7 minutos? É um absurdo. É um absurdo, Benja. Nisso eu concordo contigo. É o Daronco que vocês falam, que tem personalidade porque ele é fortão. Ele tem personalidade. Mas 7 minutos pra decidir uma porcaria do lance. Primeiro, ele já demorou 3 pra poder ir até o telão do VAR. Pascoal, e é irritante, porque fica assim. Eu acho um grande barato. Causa uma expectativa. O jogo você não sabe se foi pênalti, se foi falta, se o gol vai valer ou não. Esfria eu acho um grande barato. Esfria o jogo. Eu acho um grande barato. Eu grito a torcida. Quanto teve de acréscimo? Não precisava. Mas ali é interpretação. 10. O cara tenta ver de todos os ângulos, porque ali é interpretação. Ele vai ter que fazer um julgamento. Impedimento não tem problema. 7 minutos pra decidir um lance. Também acho muita coisa. Mas ali, como ele tem que fazer um julgamento desse lance, ele vai ter que analisar se é falta ou não, e ali vai determinar se é pênalti ou não. Aí acho que ele procura outros ângulos. O pênalti ele demora mais. Rodrigo Bueno, o pênalti ele viu que foi. Ponto. Só que ele foi alertado e houve uma falta no ele viu 2 lances aí, certo? Não demora mais porque ele tem que ver primeiro. O pênalti ele foi ver e viu que foi pênalti, ponto. Só que ele é alertado e dizer, mas antes teve essa jogada, vê essa jogada também. Aí ele foi ver a jogada. Como leva em média 3 minutos e meio cada uma, né? Junta 3 minutos e meio com 3 minutos e meio, deu 7 minutos que ele ficou lá parado. Não pode demorar 3 minutos e meio pra você ver um lance. Gente, numa partida de futebol que você tem 45 minutos num tempo, você não pode demorar quase 20% do jogo. Você tem razão. Você pode demorar quase 20% do jogo. É pra ver um lance, cara. Tá maluco? Tem razão. Quer dizer que se tiver 3 lances complicados, o jogo vai terminar no dia seguinte? Mas eles estão subtraindo o tempo de jogo. Porque o acréscimo nunca
é correspondente. Lógico. Nunca se for, 10, o jogo vai terminar. Outra coisa, outro gol anulado, que nós vamos mostrar daqui a pouco, também parou o jogo. Então são 7 minutos desse e mais a paralisação e as substituições. Esse é o lance que você está falando aí. Isso, esse é o gol. O Bambu vai na bola ali. Ele cabeceia. E aí, acho que é o Jonathan, né? Tá em impedimento. Não, o Rony. É o Rony. E o Cirino faz o gol. E bem anulado também. Porque quem toca na bola é o Bambu. Tá no ouvido. Que não pinta mais, só sopra. E há quem dissesse antigamente não, no futuro não, num passado não tão distante, que o VAR ia acabar com a graça do futebol porque não ia mais ter polêmica, né? Tem a polêmica da polêmica. Olha o VAR aí contribuindo. Mas eu posso ler duas frases de um historiador chamado Luiz Antônio Simas, que é aqui do Rio de Janeiro, que é jornalista, não é jornalista, é professor de história e é escritor, escreveu vários livros sobre futebol. E ele tem duas que vão muito ao encontro do que o Ben já fala. Esses foram comentários que ele fez quando teve Brasil e Chile, talvez. Brasil e Chile teve? Não. Brasil e Paraguai. Ele diz o seguinte: sabe qual é o problema desses malucos da exatidão técnica dos centímetros do VAR? A busca da perfeição produz doença. Tudo que almeja a perfeição é doentio. A dimensão do que não pode ser perfeito é a beleza de estar no mundo. Essa é uma das frases. E a outra, sobre VAR, ele diz o seguinte: o discurso medíocre da justiça da minúcia técnica é típica desse mundo esquizofrênico em que vivemos. Vocês perderam a dimensão linda do futebol como metáfora da vida. Eu concordo com ele, eu estou concordando com o Benja. O VAR é para buscar a perfeição no futebol. E o futebol é tudo. Não, eu não acho isso. Eu acho que o VAR é para reparar a injustiça. Pode ser, ele tem reparado. Tá colocando mais injustiça. Mas ele está. Essa é uma questão quase, é uma questão filosófica mesmo. Para quem vê o futebol como metáfora da vida, com todos os erros, com todas as imperfeições, com todos os defeitos do ser humano, a gente está tentando imputar perfeição, né, técnica a um esporte que é o que é pela imperfeição. Essa é a minha visão. Eu não acho que o esporte é portuguesa. Quantas vezes a portuguesa o VAR poderia ter salvado a portuguesa, que em tese é prejudicada, não teria acontecido maiores. Vocês gostam de citar o vôlei, isso é verdade, no basquete. Aonde no vôlei, no tênis, no basquete tem polêmica com o VAR? Não, tem discussão, às vezes não tem discussão tênis, nenhuma. O cara, mas entra a bola fora. Ou a bola entrou, ou a bola saiu. É diferente. No futebol, você tem uma porrada de regras interpretativas. E você tem uma tecnologia que é usada quando convém. Ela não tem critério. É uma coisa absolutamente jogada ao vento. Coloca o lance. Eu quero que você vai falar. Você, não quero eu falar, não. Coloca o lance do Diego Alves. Sim, as 3 vezes. É uma atrocidade. As 3 vezes que o VAR foi solicitado ontem, houve acerto. Mas não pode demorar. Demorou. Tudo bem. Não. É um erro. Olha isso. A demora é um erro. Isso daí, o Bandeirinha não. Cego do o Bandeirinha não dá pra ver. Ele não está na linha da bola. Ele tá fora. Ele tá completamente fora. Ele tá completamente fora. Ele não tem visão. Agora, o VAR. Não tem visão? Quem está no VAR. Ele tá mal colocado, bem. Ele tá mal colocado. Olha ali. O cara que está operando o VAR, no caso. Rápido, bem. O cara do VAR tem Diesel. Esse cara tinha que ter visto. Jean-Pierre. Porque esse cara, se ele vê isso, o que acontece? É cartão vermelho. Mas olha só, Bandeirinha, Sormani. Não, ele tá mal colocado, Beija. Não dá pra ver. Tá atrás. Não tá na linha da área. Olha lá. Ele não tá na linha da área. Não tem um alfinete na frente dele. Ele está atrás do Cirino, ele não está vendo. Ele não tá na linha da bola. Ele não tá vendo, ele não tá vendo. A jogada é muito rápida, Beija. Ele tá atrás do Cirino. Preparado assim, eu posso sair em qualquer lugar que eu vou ver. Pergunto a vocês, defensores do VAR, por que não teve VAR? Porque quem estava ali responsável pelo VAR deveria ter chamado e comer o moço. Sim, e por que nas outras 3, não sei. Ele viu uma falta no pênalti do Atlético Paranaense? Então, esse é o detalhe. Foi uma falta difícil de ver. Exatamente. Foi difícil de ver. Exatamente. Agora, um lance desse, escabroso, há uma teoria. Explícito, o cara passa. Exatamente. Isso, ele tem que se explicar. Porque o Atlético foi muito prejudicado. Então, uma teoria. Só para terminar. Eram 10 minutos de jogo. Se ele marca a falta, ele seria obrigado a dar o cartão vermelho. Sim. O Flamengo ficaria com um jogador a menos. Num jogo de muita intensidade. Não, né, Sormani? Porque se ele entende que não era uma chance clara e mas isso é. Essa é a teoria. Eu também acho. Eu também acho. Mas o cara do VAR, mas aí todos falaram que é.
Todos falaram então, eu também concordo, porque seria um absurdo, porque se o cara acha... mas do jeito que tá é capaz de ser, você tem razão. Pois é, porque se esse cara acha que esse lance não é uma chance clara e manifesta, esse cara tinha que ser preso. Tinha que ser preso. Mas talvez no entendimento do VAR, quem estava lá analisando, entendeu que era uma bola que foi lançada, que o jogador do Atlético não tinha o domínio da bola, que o goleiro do Flamengo poderia ter interceptado e que isso não caracterizaria uma chance clara e manifesta. Porque o goleiro pegou a bola fora da área. Então, o Simon falou ontem que era lance para vermelho. Agora, muita gente lembrou o lance do Cássio, se não me engano, contra Corinthians e Chapecoense, que o Cássio pegou a bola com a mão fora da área e não foi expulso. Foi sim. Não. Opa! O Cássio não foi. Teve um lance... Claro que foi. Entrou o Walter no lugar dele. Foi sim. Foi sim. Não, um jogo, ele foi. Em outro lance que ele pegou a bola com a mão fora, não foi. Bom, esse outro lance eu não lembro. Teve 2 jogos, um ele não foi. Eu lembro. A expulsão eu lembro. Esse outro jogo eu lembro. Talvez o cara do VAR tenha entendido que era lance para amarelo. Que tem gente, lógico que tem muito flamenguista dizendo, poxa, isso era lance para amarelo, não era para vermelho. Eu acho que era para vermelho como o Simon. Imagina. Mas o árbitro de vídeo, de repente, não acionou o Daronco, o árbitro de campo, porque achava que era para amarelo. E amarelo, o VAR não tem que interceder. Mas marca a falta. Nós temos... O VAR não pode interceder se ele entendeu que é lance para amarelo. Meu menino, o que me deixa perplexo é isso. Porque o VAR não tem uma coerência. Não, mas ele acabou de explicar ali, você não escutou o que ele falou? Eu escutei e continuo, pra mim qualquer resposta não vale. Bom, pra mim qualquer resposta não vale. Um lance desse, não vale, desculpa, não vale. Mas, por exemplo, um lance desse, não é defeito do equipamento, era a pessoa que opera, só isso. Pascoal, não deturpe o que eu falei, eu sempre falo pra você, quando eu falo VAR, não é o equipamento. É lógico que o equipamento é perfeito, o equipamento não tem culpa, mas quem opera tem. Entendeu? É um ser humano. Entendeu? É um ser humano, por isso que eu acho que o VAR só atrapalha. Mas olha, não só atrapalha nada. Veja, 3 gols do Atlético foram anulados ontem. Não interessa, a partir do momento... Como não interessa? Calma. Isso aconteceu. Não, os faz parte do jogo. Olha só um minuto. A partir do momento que você tem uma tecnologia, ela tem que ser pros dois lados. Isso não interessa. Isso não interessa. Aí, ó, é o que você faz. Você dá um exemplo. Aqui, você diz o que aconteceu, você diz que não interessa. Lógico, porque eu tô acabando de falar, a tecnologia, o VAR tem que ser pros dois lados. Os 3 gols foram bem anulados? Foram, palmas. Agora, não interessa, a partir do momento que você tem um lance desse escandaloso, explícito, vexatório, que sequer... Esses 3 gols... É o que o Messi tá reclamando. Esses 3 gols... Esses 3 gols que foram anulados pelo VAR... Talvez sem o VAR eles fossem anulados do mesmo jeito pelo bandeirinha. Pelo bandeirinha. Eu acho. Eu acho que um passaria. O bandeirinha, talvez um passe. Um passaria impune. Pois é. Porque o terceiro que é a cabeçada, possivelmente ele daria gol. É difícil. Talvez ele não tivesse, ainda mais lá em Curitiba. Sim. Ainda mais. E depois de 2 gols anulados. Mas se não tem o VAR ali, possivelmente. Eu acho que passaria um. Passaria. O VAR que é para, como disse o Sibas aqui, que é para buscar a perfeição, ele continua expondo a imperfeição por causa das pessoas. Não está buscando perfeição, Flavinho. Você busca a perfeição. Imagina, você busca corrigir injustiças. É isso que busca. Corrige. Não, é impossível você corrigir 100%. Aí você vai ao encontro daquilo que o professor está dizendo. O VAR não foi criado para eliminar 100% dos erros. Não foi. Pode só me responder. Não foi. Então, alguém só pode tentar. Eu juro por Deus. Se você me convenceu, eu falo, tá, você tem razão. Por que nesse lance escandaloso... Como é que eu vou explicar isso? Eu não sei que o cara... É isso que eu quero saber. Mas você tem que perguntar pro cara. Mas ninguém responde. Mas como é que eu posso responder isso? Não fala que tá corrigindo injustiça porque não dá. Tem a tese do Rodrigo Bueno. Se o Jean-Pierre achou que aquela jogada era uma jogada para cartão amarelo, então ele não pode parar o jogo. Então é uma explicação. O goleiro estava quase no meio de campo. Está quase no meio de campo, velho. O juiz não viu. O que eu acho errado, é você não ter marcado aquele pênalti para dar uma falta do Marco Ruben no Rodrigo Caio. O árbitro estava vendo o lance. Deveria ter marcado. Se ele não marcou, ele entendeu que não foi. Ou não viu. Segue o jogo. E o lance polêmico não é a falta do Marco Ruben no Rodrigo Caio. O lance polêmico é o pênalti do René no Marcelo Cirino. Eu acho que isso é errado. Agora, eles entendem que não é. Isso aí é uma questão de conceito. Corinthians e Chapecoense. O Cássio pegou a bola com a mão fora, tomou cartão amarelo. Não foi expulso. É um caso no Brasil, não quer dizer... talvez ali era para ser expulso. Eu acho que é verdade. Teve isso sim. Vamos ver, o Simon ontem no VAR
Fox Sports, ele analisa todos os lances polêmicos. Vamos ver o Carlos Eugênio Simon, nosso comentário de arbitragem, 3 Copas do Mundo, vamos ver. Anderson Daronco, o árbitro que apitou um jogo da Copa América, esteve nesse jogo juntamente com o árbitro do VAR, o Jean-Pierre. 3 gols impedidos do Atlético Paranaense. O jogo foi 1-1, 25 faltas. Olha aqui o que separamos para mostrar para o nosso assinante. Primeiro gol, lance de impedimento. Leirson Martins é o árbitro assistente lá de cima do vídeo. Tá a bola enfiada e o jogador aqui está em posição de impedimento. Ele entra em posição de impedimento. O que o árbitro faz? Aí o Marco Rubio acaba fazendo o gol. O assistente tem dúvida, levanta a bandeira depois da jogada concluída. Está na orientação do protocolo. Ó, lá em cima ele coloca a bandeira baixa. Quando sai o gol, ele levanta a bandeira dizendo eu tenho dúvida. Fica pro VAR decidir. E aí é um lance factual, ou seja, estava na frente do penúltimo defensor, bem marcado o impedimento, acertou o VAR nessa decisão. Depois nós temos o outro lance, também gol anulado do Atlético Paranaense, né, em que aí é um lance mais fácil. O Marco Rubio está em posição de impedimento, não é? Olha só, ele está voltando em posição de impedimento. O árbitro assistente poderia ter marcado tranquilamente. O hat-trick anulado aí, a torcida não gostou muito, mas nessa jogada a bola é desviada no meio da área pelo jogador do Atlético Paranaense e aqui o número 7, não é que me foge o nome, entrou em posição de impedimento e saiu o gol. O Daronco levanta, o Rafael Alves, que é o outro assistente, levanta a bandeira e o Daronco faz o gesto com a mão, ó, pegou na cabeça no meio. Se essa bola vem direto, não está em posição de impedimento, mas como teve um desvio no meio pelo companheiro do Atlético Paranaense, gol bem anulado, ou seja, os 3 gols foram bem anulados pela arbitragem com o auxílio do VAR. E aí, por isso o Anderson Daronco, Edu, não precisa ir na beira do campo quando é lance de impedimento, porque é um lance factual. Então, portanto, os 3 gols bem anulados. E aí nós temos a outra jogada. Essa jogada, assim, aos 10 minutos do primeiro tempo. A bola é enfiada por Cirino, né? E o goleiro Diego Alves pega essa bola fora da área com as mãos, não é? Era uma jogada de lance de gol. Deveria ser marcado tiro livre direto, foi fora da área, olha só, tá? E ter dado o cartão vermelho, porque o que aconteceu? O Cirino ia dar um tapa nessa bola, ia sair jogando aqui, iria fazer o gol. Clara e manifesta a possibilidade de gol. Deveria ter marcado tiro livre direto, né, fora da grande área, e cartão vermelho. Aos 10 minutos o Flamengo ia ficar com 10 homens em campo e sem o seu goleiro titular. Errou a arbitragem, o Jean-Pierre, o VAR deveria ter acionado o Anderson Daronco e não fez isso. Aí sim, um erro crasso da arbitragem prejudicando a equipe da casa. Então tá aí nosso caso Eugênio Simon falando, com 10 minutos de jogo, o Diego Alves tinha que ter sido expulso, né? E ter marcado o tiro livre direto. Aí eu falo pra você, antigamente a gente fala assim, olha, o árbitro foi uma porcaria. Agora a gente fala, o árbitro, olha, o bandeirinha foi um desastre. Agora sim, o árbitro foi um desastre, o bandeirinha foi horroroso e o VAR foi péssimo. Pronto. Aí, essa é a justiça. O que eu reclamo é isso. A minha contestação é essa. Primeiro, que um lance não pode demorar 7 minutos. Não pode. Tá errado. Não pode. Não pode demorar, tá errado. Você não pode esfriar um jogo. Às vezes pode ter um time pressionando o outro pra caramba. Nada melhor também que parar 7 minutos. Conversa, esfria. Porque, ou você vai falar que não esfria o jogo? Claro que esfria. Esfria o jogo 7 minutos. O Bruno Guimarães saiu reclamando disso. Então, 7 minutos. Segundo, eu contesto isso. Por que o VAR tem pra um e não tem pro outro? É a discussão que eu falei do Messi. Escandaloso. O Messi, aliás, tem até agora o reg do Messi sobre isso, que é engraçado. Quem quiser ver aí, procura. É o seguinte... Ele falou, na Copa América, durante fase de grupos, as primeiras partidas, os caras marcavam tudo, paravam o jogo toda hora pro VAR, por qualquer besteira. Um cara encostou no outro, a bola respingou aqui, pingou aqui, um passarinho apareceu no campo. VAR, VAR, VAR. E no jogo mais importante, mais esperado da Copa América, Brasil e Argentina, lances, no mínimo, polêmicos, discutíveis na área, o VAR nem foi chamado. É verdade. Então ele achou esse descompasso por isso. Não é só o jogo específico foi um roubo para a Argentina, ele falou isso. Roubo para o Brasil contra a Argentina. Mas porque nas partidas anteriores, o VAR toda hora era acionado. Por que naquele jogo específico não foi? E por isso que a Argentina toda abraçou o Messi e está revoltada com o VAR da Copa América. Vamos ouvir os treinadores. Primeiro vamos ouvir o Thiago Nunes, revoltado, e o Jorge Jesus, aliviado. Vamos lá.
Hoje o Atlético não ganhou por forças fora o seu trabalho. Mas podemos dizer assim, no segundo tempo, principalmente na hora que a garotada precisava ir para cima, precisava ter aquela vontade de se impor dentro do campo, não ficou cruzando muito da intermediária e perdendo muito espaço ali próximo. Talvez com medo de chutar, medo de errar, não se sentiu isso também, principalmente no final? Olha, o Flamengo ele recuou praticamente com todo o time, né? Só ficou o Gabigol lá na frente, então ficaram 9 jogadores de linha, mais o goleiro postado numa região intermediária baixa, dentro da grande área própria, e você tem que tentar circular a bola para tentar encontrar um passe, e é difícil você encontrar um passe, por exemplo, atrás da linha defensiva do adversário, que já está dentro da grande área, e aí tem que finalizar de fora, só que às vezes a melhor janela de finalização também não aparece. Então essa paciência de circular a bola para achar o cruzamento, algo que a gente tentou fazer durante todo o tempo. Cruzamos sim muitas bolas para a área, mas muitas bolas que a gente também teve condição, bolas que a gente finalizou, bolas que de dentro da área, o gol que foi anulado também do Marcelo, numa sequência de jogada do Rony, e são todos lances muito sutis, né? De impedimento muito curto, muito pequenininho. O que fica em dúvida, né, é o lance do pênalti do Marcelo, né? Porque a gente viu que não foi falta nenhuma em cima do Rodrigo Caio, né? Esse é um lance o Daronco, acostumado a apitar Libertadores na América, jamais daria esse pênalti, essa falta na Libertadores na América, mas se tratando de um time gigante como o Flamengo e politicamente muito forte, a gente sabe que é muito fácil dar uma falta contra o Atlético nesses moldes. Todas as decisões do árbitro foram bem assinaladas, as situações de fora de jogo, a jogada antes da possível grande penalidade em cima do Caio. Também dar os parabéns à equipa de arbitragem porque fez um excelente jogo. Você, como um europeu que vive o futebol europeu a vida inteira, você realmente acha que a arbitragem foi boa? O teu goleiro, por exemplo, tinha que ter sido expulso aos 10 minutos de jogo, porque ele pegou com a mão fora da área. Você realmente acha que a arbitragem brasileira é boa, principalmente nesse jogo aqui? Todas as decisões importantes do jogo, o árbitro teve decisões que eu já vi, já comprovei. Está-me a chamar a atenção de uma situação que eu não tenho conhecimento dela. Estou-me a lembrar da jogada que você está-me a dizer, do meu guarda-redes, mas não tenho uma decisão para poder abordar em relação à sua pergunta, mas tudo o que foi decidido pelo árbitro e pela equipa de arbitragem teve impecável. O som tá... Gostaram das duas? Gostou da entrevista do Jesus? Gostou da entrevista do Thiago Nunes? Bom, o Thiago Nunes faz uma acusação igual a do Guerreiro, né? Que exatamente. Perdeu forças ocultas? Não. Quando ele fala que aquela falta foi marcada porque o Flamengo é um time politicamente muito forte. É a mesma coisa que dizer que aqui no Allianz Parque o Palmeiras joga com 12. Mas quer saber? Faltou ali pro Atlético um pouco de quizumba. O quê? Quizumba. O que seria uma quizumba? Quizumba é aquela confusão. Uma confusão na hora do lance ali. Porque, querendo ou não, eu sou a favor do desafio, Sormani. Esse tipo de lance, se você duvida do que o árbitro não marcou ou do que ele marcou, você chega lá e fala, quero desafio. Aí o árbitro é obrigado a ir no telão para poder analisar o que ele fingiu que não viu. Enfim, mas o Daronco não dá para criticar nesse lance porque ele está muito longe da jogada. A culpa é, primeiro, do Bandeira e, segunda, e mais pesada, a culpa é do cara do VAR que não analisou a jogada da forma como deveria ter analisado. Então, acho que deveria ter o desafio para poder, talvez, diminuir um pouco dessa bagunça toda que tem envolvido o nome do VAR. Agora, a quizumba, Benja, por exemplo, aconteceu o lance, os jogadores do Atlético continuaram jogando. Se o time do Atlético inteiro nem vai eles pra tiveram a percepção. Mas é isso que nós somos contra. Mas ele está pregando exatamente aquilo que a gente está reclamando. Mas Sormani, faltou correr todo mundo em cima do árbitro, não tem que fazer isso. Faltou pro time do Atlético Faltou pro time do Atlético Paranaense justamente esse lance. Já que não tem o desafio e ele viu que o árbitro não marcaria nada, era hora do Atlético chutar a bola pro lado e todo mundo ir pra cima do árbitro. O Cirino não devia fazer isso. Vai lá. O Cirino tá na jogada, ele foi desarmado
Pelo goleiro com os braços. Nesse caso, o jogador brasileiro, ele se comportou como um jogador europeu e por isso o Atlético não teve o lance revisado. Porque se o Atlético chuta a bola pra fora e vai todo mundo pra cima do árbitro, foi porque o cara que tá lá, o Jean-Pierre, deveria ter olhado e não olhou. Mas é que tá, não foi por causa disso. Se todo mundo ninguém reclamou. Pressão, é que ninguém reclamou, gente, acho que ninguém viu. Exato. Se o Marcelo Cirino tivesse percebido, ele teria levantado o braço, pelo amor de Deus, para! Foi fora da área. Mas e continua jogando. O Jesus percebeu. Não viu antes desse lance, teve um lance aqui embaixo, na linha lateral da área, vocês viram esse lance? Aconteceu muito próximo disso daí, porque o Diego Alves, ele dá um passo pra trás e pega a bola praticamente em cima da linha. Foi 2 minutos antes de acontecer esse lance. No outro lance, que envolveu essa polêmica toda, o Marcelo Cirino entendeu que ele devia ter pegado a bola novamente em cima da linha. Eles não perceberam. Ele tá tão acostumado a reclamar de tudo e de todos, que nesse caso, o próprio jogador nem percebeu que havia uma falta. Mas não houve reclamação, não faltou Kizumba, faltou a percepção de que... Faltou a percepção de que... E se tivesse aqui Kizumba, era capaz... A mãe do Thiago Nunes teria descido no gramado lá pra reclamar com ele e ele poderia ter revisto o lance. Fato. Mas só não teve a Kizumba porque os caras não perceberam. Mas seria outro jogo, em 10 minutos. O Flamengo era outro jogo. Menos na Arena da Baixada. Os gols estavam todos eles impedidos. É horrível para um time ter 3 gols anulados, mas estavam impedidos. Esse lance, para mim, é o lance do qual o Atlético tem mais a reclamar. O lance do pênalti no Cirino também, eu não consegui nem ver o pênalti, pra vocês terem o lance que ele dá um tapa no pé de cara, eu vi um monte de imagens e eu não consegui. Sim, você viu as imagens, entendi. Mas, não, eu vi as imagens, mas eu não consegui ali ver. É bem sutil o toque que ele dá pra desequilibrar. Agora, a falta houve. A falta do Rodrigo também, então claro. houve. Então, para reclamar mesmo, porque esse lance mudava o jogo. Esse lance, o Atlético com 1 a mais, com 10 minutos, bicho. Um a mais e o goleiro, né? O César é bom goleiro. César é outra coisa. Não, mas tudo bem, mas você está desmontando... E o Diego Alves não jogaria a partida da volta, que pode ir para os pênaltis, e ele é um especialista nos pênaltis. Olha o prejuízo que ia ter o Flamengo. Ele provavelmente tiraria o Gabigol. Prejuízo do Atlético, né? Tiraria do Atlético. A vantagem. Mas olha, vamos ver o WhatsApp. Do Fox Sport Rádio, aqui é Joedson, Itabuna, Bahia. Queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que, se não houvesse o VAR no jogo de ontem, esses árbitros brasileiros, eles seriam capazes de acertar esses 3 gols aí anulados corretamente pelo VAR? Responda aí para mim, valeu, obrigado. Seria, Rodrigo Bueno? Os 3? Você nem ouviu a pergunta, né? Não, eu vi. Se não tivesse o VAR... Acho que dois davam para marcar. Um é muito fácil de ser marcado, aquele não tem muita discussão. É o lance do segundo gol anulado. O primeiro também, o Márcio Azevedo está bem adiantado. O Márcio Azevedo o terceiro gol, eu acho que não haveria não seria marcado o impedimento, mas talvez o árbitro não marcasse o pênalti. Acho que muita gente ali, aquela visão... O pênalti não é tão... perceptível, assim, não é tão claro. Então, eu acho que um gol seria validado, o terceiro. Tem uma norma de pelada que é 3 lances duvidosos de pênalti, né? Que nem aquela, 3 bolas que joga melê, né, na pelada, 3 bolas gol a gol, né? 3 bolas na trave é pênalti. Então o árbitro vai apitar com o time da casa. Se tem 3 lances de pênalti, mais ou menos, no terceiro modo. Mas aquele do pelo conjunto da obra, eu vou marcar o terceiro. Aquele do Bambu, aquele que o Bambu cabeceia a bola, no choque com o René, aquele me parece bem duvidoso. Exato. Aquele você não consegue precisar. Precisa da imagem bem congelada para você determinar. Agora, os outros são mais simples de serem marcados porque a posição do jogador, a linha da pequena área ajuda, bem impedidos, a linha da grande área ajuda. É o que eu falei, eu acho que ali os bandeiras iriam anotar impedimento. Eles não marcam mais impedimento porque tem o VAR. A determinação de não marcar. Porque tem o VAR e tal, espera a jogada acabar. Aí não marca impedimento e dá, como diz o Mano, dá essa Kizumba. Se o cara viu que foi impedimento, levanta que foi impedimento. Qual o problema, esse negócio de dar prosseguimento na jogada, Pascoal, principalmente quando é aquele impedimento escandaloso, se é aquele impedimento que é por causa de milímetros. Quando é escandaloso, tem que dar. Você fala, beleza, deixa a jogada seguir e depois a gente analisa. Agora, quando é aquele negócio escabroso, o cara tá 2 metros à frente, para o lance, você tá ali. Meu querido... Mano... Pascoal. Eu não sou seu querido, deve ser humano. Rodrigo Bueno. Também não sou. Que só é da cor. O Laranjinha. Quem é Pablo Mari, o zagueiro que o Flamengo contratou? Eu não conheço. Nem eu, ele é Pablo Mari. Mari. Quem é Pablo Mari? Eu não conheço. Acho que foi uma indicação do Jorge Jesus. Ele estava jogando na 2ª divisão da Espanha, no La Coruña. Não, estava no Girona.
Não, tá no La Coruña. Jogou no La Coruña. Ele pertence ao Manchester City. Nós mostramos aqui no Fox Sports o playoff de acesso, a segunda divisão para a Liga Espanhola. Eu comentei um jogo dele que foi um jogo terrível, eu não vou falar nem dele, foi do La Coruña. O La Coruña venceu a partida de ida por 2-0 contra o Mallorca, e aí a partida final, valendo vaga, classificando, vai para a Liga Espanhola. O La Coruña tomou de 3-0. O placar que o Mallorca precisava. O gol de cabeça foi em cima dele. Então, por exemplo, eu não vou julgar o cara por um jogo que eu comentei, que eu vi ele mais de perto. Foi um jogo trágico para ele, para o time dele, para o sistema defensivo. Aí a informação, uma vantagem, ele é canhoto. Jorge Jesus. Qual a nacionalidade dele? Espanhol. Ele é espanhol. 25 anos, 1,91 m, das 28 partidas esse ano ele jogou 26. Já tivemos um jogador espanhol atuando aqui no futebol? Sim. No Flamengo? Não, já. Sim. Já tivemos. Sim, já teve. No Paraná teve. Tem um espanhol jogando, inclusive na Bolívia. Não, falei no Brasil. Não, teve. Agora preciso buscar. Bom, é o seguinte, a informação que eu tive ontem é que o Jorge Jesus queria um zagueiro canhoto, então ele atende esse requisito, só que não foi o Jorge Jesus que indicou o Pablo Mari. Empresários teriam sugerido, oferecido, e aí o Jesus viu os vídeos dele, acompanhou aí, viu o currículo, viu vídeos, aquela coisa, e aí aprovou. Porque tem estatura, em tese para o jogo aéreo seria bom. 1,90 e pouco, né? E é canhoto, que atende. Aí o Flamengo tentou no mercado, a gente sabe, uma série de zagueiros. Ou namorou, flertou, Miranda, Gil, Kahneman. O Gil, o Flamengo não tentou. Não, a informação que eu tive é que no começo tentou. E aí Zero. A informação foi logo. Não, ele é Miranda, Gemerson. Miranda, sim. Vários Miranda, caras. Gemerson e Zapata. Só para dar uma informação a respeito lá do. Com o valor. Só a respeito do Romero que a gente conversou, eu conversei com uma pessoa muito ligada aí à situação, e as pessoas disseram que o Atlético Mineiro e o Internacional fizeram propostas para o Romero, ele não aceitou, ele não quer mais ficar no Brasil. Ele não quer ir para a Europa? Não, ele vai, muito provavelmente ele vai para o São Lourenço. Aí eu perguntei para essa pessoa se a proposta do São Lourenço era equivalente